Olá a todos os nossos irmãos, bem-vindos a 2021, iniciando novamente os nossos trabalhos, iniciando esse novo ano agora, que 2021 possa ser para todos nós um ano com muito mais saúde, mais alegria, um ano de renovação, de renascimento, de muita reflexão e de, se Deus permitir, podermos estar mais juntos fisicamente do que foi o ano passado, né? Podemos estar mais próximos uns dos outros agora nesse ano que se inicia. Eu tenho a alegria de poder fazer essa primeira palestra no ano de 2021, poder estar com vocês aqui de novo. Espero que vocês tenham passado um bom final de ano, um bom Natal, que tudo na medida do possível, ainda que de forma, eu sei, à distância, muitos não puderam estar com suas famílias por precaução, e muito certo, é assim mesmo. Os que puderam ter a alegria de conviver um pouquinho mais de perto, que todos estejam bem, que estejam passando bem, e que esse ano renovem suas forças para iniciarmos aí um novo período, né, na nossa vida. E o centro essa semana volta com as atividades, já iniciou ontem, né? Ontem, dia 4, segunda-feira, com o grupo de desobsessão. Então já estamos em pleno vapor, em pleno trabalho. Bom, eu convido a vocês então, agora, nesse momento, a elevar o nosso pensamento, a nos tranquilizarmos. Quem puder, ainda tem um tempinho, buscar a água, colocar ali para poder fazer as fluidificações. Quem tiver algum remédio também que queira fluidificar, né? De preferência das de homeopatia, né? Pode colocar também durante a reunião, na reunião da palestra. E nós vamos agora procurando, muito agradecidos por termos chegado até esse momento das nossas vidas, do nosso ano, por termos essa oportunidade de mais uma vez começarmos a nossa jornada de trabalho, né? Então eu peço aos irmãos que se sentem da melhor forma possível, que nesses primeiros instantes cerrem os seus olhos, elevando o pensamento a Deus, procurando se envolver com a espiritualidade maior, para que possa ser feito o melhor trabalho junto ao nosso espírito, junto à nossa parte cognitiva, junto à nossa compreensão, para que possamos ter os canais, tanto da mente quanto do coração, abertos ao entendimento, aberto à compreensão das verdades divinas, né? E aquilo que nos está sendo dito aqui no Evangelho. Porque é muito interessante como os mesmos temas, os mesmos capítulos do Evangelho, conforme nós vamos nos modificando, conforme nós vamos nos aperfeiçoando e evoluindo, nós enxergamos, né, nós compreendemos de forma diferente a mesma lição. Conforme as nossas experiências vão se tornando mais vastas, mais enriquecedoras, nós vamos também modificando o nosso ponto de vista e o nosso entendimento, né, em cima dessas questões todas dos capítulos do Evangelho. Então, que dessa seja da mesma forma, que possamos olhar com olhos mais maduros ao tema. Então, eu convido a vocês, não contei ainda qual é o tema, mas eu convido primeiramente a cerrarmos os olhos e fazermos uma prece de agradecimento pela divina oportunidade de estarmos mais uma vez juntos em torno do nome, da palavra de Jesus, de seus ensinamentos, de tudo aquilo que Ele nos trouxe de bom e que há 2000 anos nós estamos tentando compreender, que apesar de muito simples, pois Jesus só nos trouxe o amor, mesmo assim é difícil para nós ainda aplicá-lo, e aplicá-lo como Ele ensinou, de forma indistinta, de forma igual sobre todos os nossos irmãos, pois somos todos irmãos e passamos pelas mesmas dificuldades e provas, mas que neste ano
possamos ter o nosso coração mais aberto ainda ao acolhimento, ao amor, ao afeto, à caridade, a tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E é por isso, Senhor, que nós os agradecemos pelo cuidado, pela proteção, por fazer com que nasça todos os dias um novo amanhecer, uma nova oportunidade de regeneração e aprendizado. E assim, vos agradecemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E sejamos, meus irmãos, sempre muito agradecidos por todas as oportunidades que Deus nos concede a cada dia da nossa vida, que para nós às vezes passam como coisas tão banais, tão corriqueiras, mas que na realidade são maravilhosas janelas e portas que se abrem à nossa frente e nós é que não enxergamos dessa forma, né? Mas são grandes oportunidades de elevação, de evolução e de aprendizado, né? Bom, o tema da palestra de hoje, também tirado aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, e é o seguinte: esse tema é o divórcio. Exatamente. Ele é um capítulo bem pequenininho do Evangelho, que é o capítulo 22. Não separar o que Deus juntou. Então, ele fala da indissolubilidade do casamento e ele fala sobre o divórcio. Na realidade, para quem tem essa edição aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 2 páginas, gente. São 2 páginas, tá? E os tópicos são indissolubilidade do casamento e o divórcio. Eu convido a vocês, claro, eu não vou ler isso aqui com vocês porque o nosso tempo é muito pequenininho e a gente tem realmente apenas meia hora no máximo. Então, se a gente for ler, isso ia demandar, né, mais tempo. Eu convido a vocês que depois possam, mas façam isso, meus irmãos, são só 2 páginas, leiam essas páginas para melhor compreender e solidificar mesmo o ensinamento. E até como a gente estava falando no começo, às vezes a gente olha e começa a cada vez mais encarar de outra forma todos esses assuntos. Então, vocês já sabendo dos tópicos e sobre o que vai ser falado, nós vamos começar efetivamente a discorrer sobre o tema. Bom, primeira, eu vou colocar para vocês algumas questões sobre esse tema e no final da nossa palestra a gente volta a elas para poder destrinchar melhor, tá? Então, guardem essa questão. Nem tudo que é abençoado, supostamente abençoado pelos homens, ou é pedida a bênção de Deus, quer dizer que tenha sido da vontade de Deus, ok? A outra questão é a nossa programação de vida. Então nós vamos começar pela questão da programação de vida. Quando a gente encarna nesse planeta ou em tantos outros, a gente não vem assim de uma forma aleatória. Ah, vai lá, desce lá na Terra e vê lá o que dá para fazer. Não, de forma nenhuma. Quando a gente vem aqui para esse planeta, nós passamos por uma programação, aonde é definido, quando o espírito já tem o entendimento e evolução suficiente até para passar por esse processo e tomar decisões em conjunto com a equipe que programa a reencarnação na Terra, isso é feito. Quando o espírito ainda não tem essa evolução e essa condição
de participar dessa programação, os espíritos superiores e encarregados disso fazem da forma como eles entendem e como Deus entende que é o melhor para aquela criatura. Mas na maioria das vezes a gente mesmo participa desse processo de evolução ou de reencarnação, das decisões de como vai ser essa nova reencarnação. Então, quando o espírito encarna aqui na Terra, ele já sabe mais ou menos aonde ele vai nascer, quem serão seus pais, o tipo de prova a que ele veio preparado, porque às vezes a gente tem diversas ainda imperfeições a serem trabalhadas. Só que não dá para a gente trabalhar todas as nossas imperfeições de uma vez só. Então, elas são divididas. Numa encarnação você vai trabalhar o egoísmo, na outra você vai trabalhar a indulgência, na outra você vai trabalhar o seu orgulho. Olha, você errou muito com tal e tal pessoa. Nessa encarnação, você vai ter um contato maior com essas duas pessoas aqui que vão fazer parte da sua família, ou você vai casar com alguma delas e tal, e vocês vão trabalhar, parar as arestas, aprenderem a se amar com essas duas. Só que tem mais outras 3 lá que você também precisa acertar as contas. Essa vai ser numa outra encarnação. Então, meus irmãos, os nossos débitos, infelizmente, ainda são muitos. E a gente precisa trabalhar eles aos pouquinhos, porque senão a gente não dá conta. E uma vez que você conseguiu trabalhar alguma dessas suas imperfeições, você tem que consolidar ela, né? Aquilo já tem que ficar arraigado, ser natural para você. Por exemplo, eu tô trabalhando nessa encarnação a paciência, né? Já foi uma programação que veio do lado de lá e tal. Então agora eu consegui, agora eu sou paciente e tal. Aquilo vai ter que acabar sendo uma coisa natural em mim. A paciência já vai ser algo inerente ao meu espírito. Aí é que está consolidado, porque muitas vezes a gente precisa ainda de tempo para absorver. A gente luta, fica vigiando, né? Tem que ser paciente, né? Eu tenho que conseguir. Você vai lutando no dia a dia até que aquilo se torne uma coisa inerente, comum, tranquila ao seu espírito, porque aí já faz parte, já consolidou, já, né, enraizou ali como uma das suas virtudes, a paciência. Aí você nem precisa pensar mais nisso, porque naturalmente você já vai ser uma pessoa paciente. Então, meus irmãos, vejamos bem quantas virtudes aí, quantas imperfeições que nós temos que ir trabalhando para que essas imperfeições se tornem virtudes que são pontos positivos nossos, né? E ferramentas que a gente tem para se aprimorar cada vez mais. Então, quando a gente vem do lado de lá, o que a gente estava falando agora mesmo? A gente tem uma programação de vida. Não dá para querer resolver tudo e todos os nossos problemas em uma encarnação só. Por isso que nós vamos e voltamos aqui para a Terra de tempos em tempos, de períodos em períodos, para que a gente possa melhor aprender e fazer essa escola que é aqui a Terra, né? Melhorando aquilo que nós já temos, corrigindo aquilo que ainda precisa ser corrigido. Ok, então a gente já sabe que a gente não vem para cá de qualquer forma. Nós já chegamos aqui com uma programação. Só que dentro dessa programação, nós somos espíritos, e você conhece essa programação, porque você participou desse processo, então você está inteirado, e o interesse maior é seu mesmo, né? Então, de alguma forma, gente, aquilo está dentro já do nosso espírito, está dentro, como se fosse assim, um backup que está lá dentro da gente, e no momento certo, aquilo vem à tona, assim, do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa, é a nossa intuição, é aquele chamado interno que leva a gente para um lugar ou para outro, que diz que é uma coisa forte, que fala pra gente o que devemos ou não devemos ser feito, é como se fosse um chamado. Então aquilo está depositado dentro da gente, na nossa alma, né? Como uma sementinha, com as informações ali, e dali, conforme a gente vai passando a vida e os problemas, as questões, né, que a gente tem que passar, tá ali a resposta para tudo isso. Só que a gente tem que aprender a ouvir. A gente tem que aprender a acessar essas informações.
Só que tem uma grande coisa, que é o nosso ainda estágio de imperfeição. Ou seja, quando a gente vem para cá, todos nós, em qualquer parte do universo, gozamos do nosso livre-arbítrio. Só que quando a gente encarna, em geral, né, a maioria das pessoas, né, alguns lembram alguma coisa, mas na sua grande maioria, no nosso estágio, elas esquecem de tudo. Nós temos o véu do esquecimento do nosso passado. Porque se a gente lembrasse, seria mais difícil ainda para a gente cumprir com toda essa programação que a gente veio aqui para a Terra. Ou seja, com esse esquecimento do passado e num corpo agora de carne e osso, nós temos outro tipo de necessidade, outro tipo de provas que a gente e situações que a gente não passa quando a gente está do lado de lá. Ou seja, num corpo de carne a gente é muito mais suscetível a tudo que é material. A gente sente fome, a gente fica doente, a gente sente frio, a gente tem necessidade dos bens materiais até para a gente suprir a nossa própria existência. A gente fica, que é espírito, que é a nossa essência, mas a gente fica materializado. E essa questão da matéria, ela interfere muito. E vem também o esquecimento de tudo. Ou seja, ficamos nós, espíritos, com aquilo que a gente já tem de acervo de virtudes e aquilo que a gente tem no nosso acervo ainda de imperfeições. Ou seja, e em cima disso o nosso livre-arbítrio. Então a gente vai ter que passar por essa programação de vida que a gente fez do lado de lá, contando com as nossas virtudes, mas sabendo que a gente ainda tem as nossas imperfeições também que a gente tem que trabalhar. Então, vamos traduzir isso. Eu falei muito de uma forma assim empírica, mas como que isso se aplica na prática, né? Eu falei só na teoria, na realidade. Bom, a pessoa vem de lá programada, a Mariazinha vem programada para casar com o José. Eles têm que casar, vão se encontrar, combinaram isso. E só que nesse meio tempo, ela encarnou, ele encarnou, e à luz do véu do esquecimento, outras pessoas chamaram a atenção da Maria. E ela não deseja se casar com o José mais. Por quê? Porque ele é pobre, não tem dinheiro. E ela era uma pessoa vaidosa. A vaidade, o orgulho, era uma das imperfeições dela e que ela tinha que trabalhar. Então ela se sentiu, nesse meio do caminho, seduzida por outro tipo de condição de vida, né? Chegou lá no caminho dela uma terceira pessoa que tinha mais posses, ou que lhe parecia mais interessante, ou que era mais bonito, ou que parecia melhor do que aquele com quem realmente ela tinha que compartilhar aquela vida. O que aconteceu? Ela se casou com um terceiro que não estava na programação de vida dela. Bom, e isso, gente, acontece e acontece muito. Quantas uniões que a gente vê por aí que não são feitas pelo amor mesmo, aquela coisa, laços do coração. Elas são feitas por N motivos, por N causas. A pessoa acaba se unindo a outra por orgulho, por vaidade, por comodismo, por necessidade, mas não que haja amor naquela relação. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, não, casa, tudo bem, se não der certo, separa. Ou seja, será que o espiritismo é contra a separação e é contra o divórcio? Qual que é a visão do espiritismo com relação a esse tipo de situação, né? Já vamos explicar também, né? Ou pelo menos dar uma pincelada sobre isso. O fato, meus irmãos, que a gente tem que se ater é na causa e não na consequência. E qual é a causa? A causa é o nosso livre-arbítrio. E quando a gente faz mau uso desse livre-arbítrio, a gente escolhe as coisas na vida da gente, e aqui vamos nos ater à questão das uniões, tá? Dos relacionamentos afetivos. Então a gente escolhe, ou mal escolhe,
o nosso parceiro de vida, o nosso companheiro de vida. Então a gente naquele momento se seduziu, pensou em alguma outra coisa que chamava mais alto ao nosso interesse naquele momento e casamos. E essa união que foi feita, ela não foi feita, pessoal, baseada no amor. Então não era aquela união que a gente fala, o que Deus uniu, o homem não separa. Por quê? Porque aquela união não foi feita por Deus. Deus uniu, era para ser com outra pessoa, com aquele que você escolheu, isso foi escolha sua. Então aí a gente já chega no nosso primeiro item e vamos separar esse item para a gente poder discutir depois, tá? Então, é muito difícil, é verdade, né? Porque as pessoas se casam muito cedo. Hoje em dia até que não se casam tão cedo. O pessoal, você vê os jovens esperando um pouco mais até para casar. Às vezes com 30 e poucos anos. Mas em épocas atrás, da minha mãe, eu sei que a minha mãe casou com 18 anos. Na época da minha bisavó, então, da minha avó, era daí para menos, né? Então, o que pode discernir uma pessoa com 18 anos de uma coisa que vai ser para o resto da vida dela, né? Quantas pessoas você conhece até os seus 18 anos para já ser uma união tão forte? Porque assim, seu marido, sua esposa é o seu companheiro para o resto da vida. É ali a pessoa que vai, é o seu time, é com ele que você vai ter que contar, ficar junto, no bom, no ruim, criar uma família, passar por tantas coisas. A sua vida você já, né, com alguém ali você já decide um futuro que deveria ser um futuro, né, bem longo, anos e anos, décadas ali de união. Como é possível a gente fazer isso tão cedo, né? Por isso que a gente pede. É errado fazer cedo? Não estou falando nem que é certo, nem que é errado. Mas que as pessoas têm que refletir no que estão fazendo. E não fazerem as coisas por impulso, pelo momento, pela necessidade. Ai, estava sozinha, não tinha como me sustentar, e chegou o cara, me ajudou, foi, fez, juntou, em um mês, dois, um ano, tá tudo juntado, tá ali, não sei o quê. E aí depois ele me batia, ele bebia. E é o que mais acontece, não é que mais acontece, perdão, mas acontece muito. E por isso que as pessoas acabam se separando, porque não refletiram de forma mais fria, fria no sentido de discernir mesmo. É isso que eu quero para mim? Essa pessoa é a pessoa certa para mim? Vamos analisar. Quantas vezes a gente entra numa situação, todo mundo em volta está falando, não faz isso, não vai dar certo, não é? E a gente não quer enxergar. Quantas vezes a gente deixa o nosso orgulho, a nossa vontade, a nossa vaidade falar mais alto, até quando os outros estão avisando, não é? E a gente faz isso. E o nosso mentor fica tentando nos auxiliar, nos intuir, mas ninguém, nem no plano espiritual, nem Deus, ninguém interfere no seu livre-arbítrio. É assim, você quer que seja feito desse jeito? Você quer casar com essa pessoa? Vai, faz. Você quer tomar tal atitude? Faça. Mas a gente vai arcar com as consequências dos nossos atos, né? Então, na hora a gente não pensa, né? A gente pensa apenas no imediatismo. A gente tem que aprender a ser menos imediatista e pensar mais a longo prazo. Então, o que acontece é que essas uniões que a gente está comentando agora, de fato, essas não são aquelas em que Deus, vamos falar assim, aquilo que Deus uniu, aquilo que estava na sua programação, tá? Isso é o que o homem quis, através do seu livre-arbítrio, programar para ele aqui na Terra. Muitas vezes em desalinho com aquilo que estava estabelecido. Aí vocês podem perguntar para mim, mas se tem o véu do esquecimento, como eu vou saber se essa pessoa é boa para mim ou não é boa para mim? Esse é o que está no meu caminho mesmo? É com esse que eu tinha que me unir?
Ó, pessoal, eu vou falar para vocês que muitas vezes, até lá no centro espírita, as pessoas chegam com essa questão: ah, fulano de tal, e quer que os espíritos digam: ah, fulano, conheci fulana, é ela, é bom para mim, é ele, devo, não devo? Gente, primeiro, a espiritualidade não fala esse tipo de coisa. A espiritualidade séria, né? Aquele que realmente já está evoluído, aquele espírito que tem interesse no nosso aperfeiçoamento. Eles não falam esse tipo de coisa, mas eles te ajudam a ter clareza para você tirar suas próprias conclusões, para você saber se aquele de fato é a pessoa do seu caminho ou não, porque essa resposta não está nos outros, essa resposta está dentro da gente. Essa resposta está no nosso coração. O problema é que a gente não para ouvir, ou muitas vezes quando a gente ouve e a gente sabe, a gente não dá a devida atenção ao que o nosso eu ali, a nossa consciência tá realmente falando pra gente. E a gente vai lá, adora a pílula e faz o que a gente quer. E depois sofre as consequências. Por isso nós temos tantas pessoas infelizes, por isso nós temos tantos casamentos desfeitos, e de casamentos desfeitos, às vezes prejudicando os filhos, né? Porque é uma infelicidade, ninguém quer ver os seus pais se separarem, crianças sofrem, a gente vê tanta situação triste, às vezes, infelizmente, né, a gente liga a televisão e vê que muitos homens não aceitam, mulheres também, né? Mas a gente vê muitos homens e tem a questão do feminicídio, não aceitam porque a mulher, aí historicamente, sempre foi vista até como uma propriedade do homem, ele não aceita que aquela mulher não seja mais dele, ele vai lá e mata, ou seja, alguém que mata, alguém que agride, como isso pode ser por amor? É óbvio que não teve laços de amor, isso não foi a programação de Deus, isso não o que Deus uniu aquele homem, aquela mulher e ele a matou, não, isso não estava na programação de Deus, porque a programação de Deus não é feita dessa forma, né? Agora, acontece porque duas pessoas quando se unem, eu estou dando aqui outras hipóteses para vocês, às vezes estava na programação da Maria casar lá com o José, só que os dois têm as suas imperfeições, os dois têm suas arestas a apararem. Estava na programação virem juntos, casarem-se, casaram. Ela conseguiu fazer a parte dela, mas ele tem um problema com bebida. E então ele começou a agredi-la, a espancá-la, e durante aí essa união deles ficou insustentável manter o casamento. Eu posso me separar? Devo, não devo? Aí eu vou estar quebrando a minha programação, não deu certo e tal. O que a gente tem a dizer é assim, o espiritismo, como eu falei que ia voltar, né, nessa questão, ele não condena de forma nenhuma o divórcio. Ele não condena que as pessoas se separem, porque na realidade, quando você se separa, às vezes, aquilo que está se separando nunca esteve junto, né? Nunca sequer foi uma união, né? Então o que Deus realmente uniu e aquelas relações, aquelas afeições do coração mesmo, onde o casamento é baseado exclusivamente no amor, essas são indissolúveis, né? Pelo menos pela vontade dos participantes. Agora, essas outras, o Espiritismo encara da seguinte forma: é melhor que seja separado. É melhor, se você está sendo, a pessoa está sendo espancada, está sendo agredida, vai continuar a viver uma situação onde vai gerar mais débitos, mais dificuldades. Às vezes é melhor você sair mesmo. Tanto o homem quanto a mulher, isso vale para um quanto para outro. É melhor você ficar distante, ter uma distância daquela pessoa pelo instinto de preservação da sua vida, ou até mesmo para não angariar mais débitos, tanto às vezes para você quanto para outra pessoa que está envolvida naquela situação. Então, não é, separou, pronto, está condenado, já acabou para você, divorciou, não podia, mas espera lá, quando eu casei não era assim, aí a pessoa, porque tem suas imperfeições também, tem seus vícios, e aí foi por um lado, né, que bebia, ou se tornou violento, ou um criminoso, isso, o usuário de drogas, tantas situações, isso pode vir a ocorrer e é lícito que haja uma ruptura, uma dissolução dessa união. E aqueles débitos que ainda
porventura ainda existirem, e deverão ser aparados. Se não for nessa encarnação, vai ser em outra. E tudo é levado em consideração. Você tem que fazer a sua parte. Se você está de consciência limpa, que fez tudo o que foi possível, fez a sua parte para que tudo aquilo desse certo, fluísse, tá lá o seu quinhão, tá tudo certo. Agora, cada um vai responder pelos seus atos. Não há outra forma de ser no reino de Deus, né? E porque a gente também não pode, a gente no máximo pode tentar corrigir a nós mesmos, fazer através do exemplo, que os outros observem, nos olhem, servir de exemplo, fazer o que é certo para que contagie aos demais. Mas não é possível que a gente consiga modificar o outro sem que ele queira. A hora que ele quiser, a outra pessoa, com certeza vai ter ajuda, vai conseguir ser modificado, mas isso tem que partir de dentro para fora e não de fora para dentro, porque ninguém muda ninguém. É a pessoa que tem que querer se modificar, né? Então, deixa eu ver aqui, com relação a essa parte do espiritismo, é isso que a gente tem a dizer, que a dissolução o divórcio, a dissolução do matrimônio, ela não é condenada pelo espiritismo. O que é condenado pelo espiritismo é sim a falta de caridade, é condenado a falta de amor, é você não tentar, não fazer o seu quinhão, o seu pedaço na evolução, né? Agora, se aquilo deu certo ou não deu certo, se foi por sua culpa ou não, isso Deus e os espíritos superiores saberão avaliar na medida em que você for transcorrendo a sua jornada pelo mundo espiritual. As provas que ainda te couberem, as situações pelas quais você vai ter que passar, seja com aquela pessoa ou com outra pessoa qualquer, né? Tudo isso é avaliado e é por isso que existe a tal da programação da encarnação, né? Então, o que nós devemos tirar de lição desse capítulo do Evangelho é a reflexão dos nossos atos, a interiorização assim da nossa consciência e pensarmos com verdadeiro discernimento do que é bom para nós, do que nós devemos e não devemos fazer. E isso vale não só para a questão das uniões, do casamento. Eu sei que eu estou falando para vocês aqui, talvez muitos de vocês estejam já, a maioria já todos casados e tal, mas que essa reflexão seja feita sobre todos os nossos atos, porque todos os nossos atos têm consequências. E então essas consequências vão se voltar principalmente para nós. Elas podem ser boas ou más, mas vai depender daquilo que a gente fizer no momento, das nossas escolhas. E toda vez que a gente escolher alguma coisa para nós, para nossa vida, ou para aqueles que nos cercam, baseado em interesses que não são os interesses do amor, da caridade, interesses elevados, toda vez que o que nos mover for orgulho, vaidade, ambição, assim, eu quero dizer uma ambição extremada, sabe? Extremamente materiais, é isso que vai nos ocorrer. A consequência dos nossos atos vem, né? Então, é muito importante a reflexão, a interiorização e pensar sobre o que a gente está fazendo, sobre cada uma das escolhas da nossa vida. E é interessante a gente ter essa palestra e falar sobre isso bem nesse início de ano, né? A gente sempre faz promessas de ano novo, né? Tem muita gente que faz isso. E assim, vamos assim ter como meta para esse começo de ano aí pensarmos mais naquilo que a gente faz, na forma como a gente age, né? Na forma como a gente age para conosco mesmo e para com os demais que nos cercam, né? Para que as consequências dos nossos atos sejam, na maioria das vezes, positivas para todos, inclusive para nós, e não negativas, né? Então era isso que eu tinha a dizer para vocês nessa palestra e eu desejo a vocês um feliz 2021, com muita alegria, com muita paz
E agora, para encerrarmos, eu peço a todos vocês que mais uma vez cerrem os olhos, elevem o seu pensamento a Deus e agradeçam a Jesus, ao Pai, que é todo amor, poder e bondade, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, de refletirmos e de buscarmos na fé, na oração, na esperança, buscarmos a bússola que pode orientar os nossos passos nessa jornada tão linda e divina que é a nossa jornada terrena. E assim, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, meus irmãos, e um feliz 2021 a todos vocês.